E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. São Mateus capítulo 20, a partir do versículo 1. Às vezes a gente lê só um versículo, né? Mas hoje a gente vai ler quase um capítulo todo. Mas a Bíblia não pode ser tediosa para nós, né? Ela é o nosso alimento. Nós temos o alimento, que é a palavra de Deus. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha, e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dá-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 10ª, encontrou outros que estavam ociosos. E perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhes eles: porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximou-se a noite. Diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 10ª, receberam dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam dinheiro cada um. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: esses derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão primeiro, e os primeiros derradeiro, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Bondoso e amado Deus, toma esse pouco de pó, usa nas tuas mãos como queira usar, ensina-nos através da tua palavra aqui nesta tarde, Pai. E teus filhos sejam abençoados em toda parte, é o que eu te peço, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos vocês, Pastor Mendes, a família do irmão Juíli, irmão Ronaldo, a irmã Dani, o Mateus também, filho do irmão Juíli, aí em Santarém, né?
meu abraço para vocês. No dia que eu for para Belém, eu quero conhecer esse lugar aí, conhecer os irmãos aí de Medicilândia, de Santarém. E que Deus os abençoe e que Deus abençoe toda a audiência através da internet que estão nos acompanhando nesse momento. O nosso assunto nessa tarde é a hora undécima. Mas antes de nós entrarmos na mensagem, vamos ler alguma coisa, o que é a hora undécima, né? E na Bíblia, a hora undécima refere-se a um momento crucial e tardio, ilustrado na parábola de Jesus em Mateus capítulo 20, onde trabalhadores são chamados para a vinha próximo ao fim do dia. Essa passagem simboliza a chamada de Deus para a sua igreja nos últimos tempos, ou última hora da existência da igreja, e também representa a sua benevolência ao dar a salvação e uma recompensa justa a todos, independentemente do tempo que trabalharam. A undécima hora significa o último momento possível para fazer algo. O momento antes que seja tarde demais. A expressão é frequentemente usada em contextos de urgência ou quando algo é feito no último instante, como em decisões de última hora ou para salvar uma situação. Foi que nós ouvimos aqui ao ler essa parábola da vinha. Outra explicação é divisão das horas para os hebreus, que é diferente do nosso horário aqui. São 12 horas, as horas entre o nascer do sol e o ocaso, considerando sempre as estações. Esse tempo de 12 horas está dividido em 3 horas principais, de 4 horas cada um. Portanto, a madrugada, primeira hora é às 6 horas da manhã, terceira hora, 9 horas da manhã, sexta hora, 12 horas, nona hora, às 15 horas. E a 11ª hora, ou a 10ª hora, é às 17 horas. Agora, quando nós vamos a Apocalipse 7, nós vemos ali as virgens nécias, porque a virgem prudente ela sobe antes da tribulação. Então nós vemos as virgens nécias, nós vemos também a chamada dos 144 mil, como nós vemos em Apocalipse 14, mas nós vemos 4 anjos que vêm para destruir a terra. Também vemos um anjo que está parado no sol. Graças a Deus com a revelação dos 7 selos. Graças a Deus pela explicação do ministério de João, de Apocalipse 10, 8 a 11, que nós chegamos realmente dentro dessa luz para ver essas coisas. É o que vamos ler e falar algumas coisas para vocês, começando com a mensagem às 10 virgens. Você sabe que a mensagem às 10 virgens, ela foi pregada, não foi à noite. Irmão Brana pregou a era de Filadélfia, e domingo ele pregou a era de Laodiceia, mas na escola dominical ele pregou as 10 virgens. Você pode ver que a era de Laodiceia foi pregada à noite, ela não foi pregada de manhã, ela foi pregada à noite, porque é a era mais escura. Né? E no parágrafo 93, onde nós vamos começar, outra coisa, as coisas quando acontecem no natural aqui na Terra, ela já está sendo travada na outra dimensão. Então, quando você vê ali Apocalipse 7, os 4 anjos que vêm para destruir a Terra, irmão Brana dá o nome deles, Hitler, Stalin, Mussolini e Eichmann, e o anjo que estava parado no sol, que é aquele anjo que para os 4 anjos.
É o anjo que parou aquela guerra, que ninguém sabe quem parou. Mas o interessante sobre a hora undécima, né, que é um momento crucial, um momento decisivo de expectativa, né? Você pode ver que encontrou-se na praça algumas pessoas ociosas, né, e eles foram enviados para trabalhar na vinha. Agora, esse povo da hora undécima, eu preguei uma vez o povo da hora undécima, agora vamos falar da hora. Esse povo da hora undécima é a noiva, somos nós desse tempo. O povo da hora undécima não é o povo do tempo de Paulo, nem de Irineu, nem de Martim, nem de Columba, nem de Lutero, nem de Wesley, somos nós. Agora, veja, o profeta fala no parágrafo 93 da mensagem às 10 virgens, você pode ver que ela foi pregada em 11 de dezembro de 1960. Outra coisa aqui também sobre as datas. Você não vai pegar o livro de Gênesis e colocar no lugar do livro de Lucas, ou colocar ele lá no Apocalipse, o Apocalipse lá é onde está Gênesis. Tudo por sua ordem. É a mesma coisa quando você está lendo a mensagem do irmão Branham. A mensagem do irmão Branham de 47, de 49, a mensagem do irmão Branham de 50, tudo é a mensagem. Agora, quando você chega numa mensagem do profeta de 60, ela tem mais luz, é a mesma mensagem, mas com mais luz do que quando ele pregou em 1958. Quando você chega na mensagem de 64, ela vem com mais luz do que quando ele pregou os selos. Quando você chega na mensagem nas asas de uma pomba branca, coisas que hão de ser, ela tem mais luz, a mensagem do rapto. E quando você chega nas pregações do pastor Osmar, é a mesma coisa. Você não vai pregar pregações do pastor Osmar que ele pregou em Goiânia e tentar colocar nesse dia. Porque quando chegou o ano 2000, ele tinha mais luz do que quando ele pregou a semente no vento adequado. Então, nós temos que ir por ordem de data. Por ordem de data. E assim, então, todos eles estavam marchando para a guerra. Vocês se lembram disso em 1914? Agora, não é isso estranho? Bem no declínio da Guerra Mundial, eu tenho os volumes dele no volume 2, mais ou menos na página 44, que eles não sabiam, até hoje, quem parou aquela guerra. Kaiser disse que ele nunca deu fim a tal coisa. Diz que ela parou. Agora, por quê? Quando algo acontece aqui, na outra dimensão está se travando uma batalha. Mas, de repente, ela parou. Ninguém sabe o porquê. Eles estavam lutando. Estava tudo terminado. A guerra havia acabado. E ele já havia assinado um tratado de paz, não sabendo o que havia acontecido. Eu notei aqui algumas escrituras sobre o tempo dos gentios e a plenitude dos gentios, onde São Paulo fala aos Romanos, capítulo 11, verso 25. E aqui também, eu coloquei aqui, São Lucas 21, verso 24. Quando ele fala do tempo dos gentios e a plenitude do gentio. Agora, falando da hora undécima, o número 11, você pode ver que Apocalipse 10, ele vai do 1 ao 11. E esse é o tempo que Deus, nessa hora undécima, está tratando com a noiva gentia. Agora, quando Deus começa a tratar com Israel, ele começa no capítulo 11 de Apocalipse. Às vezes a gente deixa essas coisinhas passar por cima.
Romanos 11, versos 25 e 26, eu não vou ler agora, se for preciso a gente lê depois. Vamos voltar na mensagem às 10 virgens. Agora, então, eles estavam lutando, estava tudo terminado, a guerra havia acabado. E eles já haviam assinado um tratado de paz, não sabendo o que havia acontecido. Agora, naturalmente, aquilo levaria 1 dia ou 2 dias para esclarecer tudo isto. Eles não sabiam, porém vamos ver isso rapidamente e tocar nos pontos mais sobressalentes. Foi Deus quem a parou para cumprir a sua palavra. Foi aquele anjo quem a parou. Aqueles anjos saíram com arma destruidora para quê? Para destruir o mundo inteiro. E outro anjo disse, espere 1 minuto. Depois, quando você chegar em casa, leia Apocalipse 7. Espere 1 minuto, não faça isto. Temos que selar esse servo de nosso Deus em suas testas. Está falando dos 144 mil, não está falando da noiva. E naquele tempo, nós saímos de uma guerra, entramos em outra, e os judeus, Deus colocou esses 4 anjos, que estavam em carne aqui na terra, Hitler, Stalin, Mussolini, Eichmann, para que os judeus voltassem para a sua terra. Quando vemos aquele massacre, o holocausto, ali Deus estava naquilo ali. Porque eles mesmos disseram, caia seu sangue sobre nós e os nossos filhos. Então, eles teriam que voltar, deixar empresa, deixar prédio, fazenda, fábrica, todo o dinheiro para trás e voltar para a sua terra. Então, o anjo parou. Aquilo foi simplesmente no rompimento do Pentecoste. Ali em 1906, 1914. Veja, Deus começou a trabalhar. 1906, na Rua Azusa, o Espírito Santo desceu ali. 1909, o William Branham nasce. E começa em 1914 uma primeira guerra mundial. E como chegamos em 44, 45, aí já vem a Segunda Guerra Mundial. Nesse tempo, quantos de vocês sabem, tem algum pentecostal dos velhos tempos aqui que recorda daqueles dias lá atrás? Claro. Quando nos tempos primitivos o Espírito Santo havia apenas começado a cair. E o povo começou a receber o Espírito Santo, a falar em língua, a orar pelos enfermos e assim sucessivamente. Apenas começou a acontecer exatamente entre essas 2 eras aqui. Filadélfia e Laodiceia. Exatamente como brotou. A igreja era real. Então os pentecostais começaram a formar denominações, a Assembleia de Deus, a Igreja de Deus, e assim sucessivamente, e saíram para seus ismos exatamente como eles estão agora. Então estamos no fim da era, meus irmãos. Vê você, tudo se afunila para o fim. Tudo corre aqui para baixo, completamente para o fim. Agora, os 4, observe você, ela parou quando? Em 11 de novembro, às 11 horas da manhã, no 11º mês do ano, no 11º dia do mês, na 11ª hora do dia. Vocês recordam então que Jesus falou a respeito disto? Era uma parábola. Precisava de um profeta para interpretar aquilo para nós, para esclarecer para nós o que significava aquela parábola. Não era algo evangelístico, não.
Era algo para despertar a esposa. Veja que William Branham, o profeta de Deus, estava naquela parábola. Estava em Apocalipse 7. Então ele disse: um saiu para trabalhar na vinha em determinada hora, um recebeu um dinheiro e o outro seguiu. Aquelas eram as pessoas da 11ª hora. É isso correto? Ali estão eles, o povo da 11ª hora que foi retido lá atrás. Agora, está chegando a hora para eles entrarem. E eles estão reunindo aqueles judeus para formar uma nação. Agora, Moisés e Elias não podem aparecer aí. Como eu estava ouvindo o pastor Osmar nessa tarde, ele disse: eu não quero estar aqui quando Moisés e Elias aparecer. Porque se eu estiver aqui, eu perdi o rapto. Eu estou na grande tribulação, eu sou virginécia. Você não vai querer estar aqui quando Moisés e Elias estiver pregando para os judeus. Você perdeu o rapto. Você é virginécia? Que vai morrer na tribulação e ressuscitar no juízo do trono branco para ser julgado, porque rejeitou o julgamento pela palavra, pela mensagem da hora. Qual mensagem da hora? Apocalipse 10, 8 a 11. Não é 1 a 7, 7 é perfeito. Você vai ter que vir 8 a 11. É ali que está a mensagem do dia, é ali que está a esposa. Eles estavam espalhados ao redor de todo o mundo, os judeus, desde o Irã, em diferentes lugares que eles nem mesmo sabiam que Jesus estava na terra. Nunca souberam nada a respeito do Novo Testamento ou qualquer coisa. Na mensagem O Selo de Deus, que é pregada em 54, nós estamos trazendo aqui uma ordem de data, né? Jesus disse que um homem saiu e trabalhou, e outro homem saiu, outra hora e trabalhou, outro homem saiu e trabalhou. 274, parágrafo. E um homem saiu na 11ª hora. O homem da 11ª hora é o 7º anjo. E quando ele parou na hora 11ª, ele deu a cada um deles a mesma porção. Na hora 11ª. Eles se perguntaram por quê? Porque ele tomou a hora 11ª, todos entrando. Nós temos a maior mensagem, meus irmãos. De uma forma simples. Nós temos o bilhete, a passagem para o rapto. Se você ainda está no mundo fazendo as coisas erradas, largue. Se você não acertou sua vida, acerte. A hora está avançada. O rapto vem e você não vai poder receber o seu pagamento, nem a sua aposentadoria. Se você está esperando ele mesmo. Deus faz as coisas e surpreende. Ele surpreendeu os comandantes da Primeira Guerra. Ele vai surpreender o mundo. A forma tão simples que será o rapto. A gente vê tanta multidão, tantos encontros. Todo mundo esperando ser arrebatado. Mas você tem que ter o bilhete certo, não falsificado. Quando tem algum show, alguma coisa, há muito bilhete falso que é vendido pela internet. E você não entra com o falso. Você não entra. Você tem que ter o original. Você tem que ter a mensagem original, a mensagem da hora. Para você entrar. Esta é a hora 11ª.
É a última hora. Os de Martinho Lutero, que trabalharam, caminharam sobre a dispensação de Lutero, morreram na graça. Outros, metodistas, que gritavam, que morreram sobre a era de Wesley, morreram na graça. Estamos vivendo uma outra era. Não lá atrás, aqui. Mamãe costumava andar de carro de boi. Nós andamos num Ford modelo V8, quase movido a jato. Isso mesmo, estamos vivendo em uma era diferente completamente. Estamos vivendo no dia da restauração dos poderes de Deus. E aqui mesmo vemos o poder de Deus como eles tinham no princípio. Estamos vivendo numa outra era, é a era da noiva. Não é a era de Laodiceia. Tem pessoas vivendo na era de Laodiceia. Tem povo da mensagem na era de Laodiceia, esperando a segunda vinda, esperando para que a visão da tenda se cumpra, para que o sétimo selo seja revelado. Agora estão tão perdidos que eles disseram que o retorno é ouvir as fitas do irmão Brana. Orem por eles. Não condene a eles, porque Deus abriu seus olhos. Se Deus não fechasse os olhos deles, não teria aberto os seus. Porque se Deus não tivesse fechado os olhos do povo judeu, nós, os gentios, estávamos perdidos. Então, todas as coisas acontecem com um propósito. Se tem esse povo que senta, escuta as fitas, deixa eles escutar. Né? Deus te colocou num patamar mais alto. Deus abriu seus olhos para os 7 trovões revelados, para a mensagem de João, para a visão da tenda já cumprida. 7º selo revelado, Deus abriu os seus olhos. Você conhece o novo nome? Eles não conhecem. Então deixa eles. Vamos comer o alimento que nós temos. Vamos pregar a mensagem que foi deixada para nós. Levar o povo a ouvir esse play certo que é a passagem para você entrar. Não olhe lá atrás para Wesley, metodista, todos aqueles batistas e presbiterianos. Olhe aqui para Jesus Cristo, o autor e consumador da fé na Bíblia. Olhe para ele. Às vezes ficamos igual o rã. Você sabe que a rã sempre olha para trás. Como rã e com perna de caranguejo caminhando para trás. Nós temos que avançar nessa mensagem. Deus está nos oferecendo mais luz na mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11. Para que nós chegamos no arrebatamento. Nós chegamos nesse ponto aqui. Chegamos até aqui, então não é hora de parar. Se Deus permitiu nós chegarmos aqui, não é hora de nós ficar rodeando o Monte Sinai. O povo de Israel rodeou o Monte Sinai por 40 anos. Eles não saíam do lugar. O povo pentecostal está rodeando o monte de falar em língua, interpretação, já faz mais de 50 anos. E eles não saem do lugar. Não sabe que Deus enviou um profeta. O povo da mensagem ainda está pregando a mensagem precursora da segunda vinda. Não sabe que Deus já saiu daquele lugar, já entrou nas promessas. Não é um tempo de maná, é o tempo de comer o fruto da terra, de saborear o livrinho, a mensagem que nos foi deixada. Você sabe que é um tempo muito difícil para nós pregadores pregar. Porque nós temos a mensagem e há muita gente também que tem a mensagem. E as pessoas estão ouvindo o irmão Brana não sabendo
que aquele tempo já passou. Veja, é mais de 40 anos, meus irmãos. Já passou. Nós estamos agora no tempo de ouvir a voz da esposa, não do esposo. Brana é voz do esposo. João é voz da esposa. E o povo os pregadores estão levando o povo para ouvir o esposo. Agora não é mais o esposo. O esposo nós já ouvimos. Agora é hora de ouvir a esposa. Você sabe o que é que Deus disse para Abraão? No caso do nascimento de Ismael, ele disse para Abraão: ouve a tua mulher. Aí você é tão machão que não quer ouvir ela. E ela tem a razão. Ei? Você lê lá em Gênesis, ele disse: ouve ela. Deus falou. Deus não disse: ouve a mim. Não, ouve a ela. Porque aquela nação tinha que vir. Os ismaelitas, os árabes tinham que existir. Mas Abraão não queria cometer engano. Ele era justo. Ele era servo de Deus. Deus disse: ouve a ela. Ela tem a mensagem. Hoje é a esposa, é Apocalipse 10, 8 a 11. Você tem que ouvir ela, a sua voz. Que é isto? As guerras estão sendo travadas aqui, sendo travadas lá, sendo travadas aqui, sendo travadas lá, tentando as bombas atômicas e tudo mais estão sendo fabricadas, mas eles não podem fazê-lo. Eles não podem fazê-lo. Até que os judeus recebam a visitação do batismo do Espírito Santo. É quando Deus sai daqui e vai tratar com os judeus. Eles recebem o batismo do Espírito Santo, a mensagem de dois profetas, Moisés e Elias. Quando recebe aquela mensagem, eles são batizados com o Espírito Santo. Não é como os pentecostais, eles vão pensar que vai ser eles pulando, gritando, falando em língua. Não, esse tempo já passou. Aquilo foi maravilhoso naquele tempo. Mas quando a esposa sai, Deus passa a trabalhar com os judeus. Então, se você fica aqui e você vê Moisés e Elias, vê pela televisão, é que sinal que você ficou. E você não quer ficar. Você também não pode ficar apegado às coisas do mundo, às coisas dessa vida. Porque aí você vai ficar. O mundo passa, diz o apóstolo João. E a sua concupiscência também. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece. Então, os judeus, até que os judeus recebam a visitação do batismo do Espírito Santo. O anjo disse: retenho isto, até que selemos o servo, não a noiva. A noiva não é serva, ela é esposa, ela é filha. Os judeus são servos. Há uma diferença entre os judeus e a esposa. Os gentios nunca foram servos. Nós somos filhos e filhas. Esses são os servos, os judeus. Abraão foi o servo de Deus, aleluia. Agora nós encontramos milhões de judeus. Deus endureceu o coração de Faraó para impeli-lo para a Palestina. Deus endureceu o coração de Hitler, coração de Mussolini, coração de Stalin, de Eichmann. Ele está impelindo pela força para a Palestina, não sabendo o que ele está fazendo. Você vê, Israel é um destaque. 2 anos de guerra contra o Hamas. Você vê
Gaza está na Bíblia. Israel está na Bíblia. Essa guerra está dentro do programa de Deus. Você não sabe que está sendo travada guerra em outra dimensão? Estamos a caminho de uma terceira guerra mundial. Quem vai impedir isso? Ninguém. Isso é Bíblia, isso é profecia. O mundo vai virar cinza. As pessoas vão virar cinza. Malaquias 4. Porque rejeitam a palavra. Hoje nós temos o privilégio de falar com vocês através da internet. E vocês passam esse culto para outros familiares. Você tem como passar os cultos. Para despertar eles. Aqueles 144 mil se acharão lá. Agora, quando isto vem acontecer, a noiva não está mais aqui. Em um desses dias, algum divino, santo e ungido profeta de Deus irá até lá com sinais e maravilhas. E Mombrana pensou até que era ele. Mas Deus disse, deixa a Palestina. Lá é o ministério de Moisés e Elias. O William Branham era o 4º Elias. E o Elias que vai ali é o 5º Elias. Um judeu. Não é um gentio. O Elias gentil foi para nós. Mombrana até pensou. O pastor Osmar prega. Isso ele até pensou. Eles compraram a passagem para ele. Ele foi até o Egito, descendo no hangar. Uma voz disse, deixa a Palestina. Ele pensou que era ele que estava pensando. Que Deus falava dentro dele. E quando ele ouviu a segunda vez, ele embarcou num avião para Portugal. E de lá foi para a Índia. Deus não enviou ele para pregar para os judeus. E ele tinha um ministério. Ele era o Messias aos gentios, não eram os judeus. Vamos falar mais um pouquinho, vamos passar um pouquinho aqui. A mensagem Hebreus, perguntas e respostas sobre Hebreus, segunda parte. Agora você sabia que a bandeira judaica é a bandeira mais velha do mundo? E ela está ali adormecida por 2000 anos. Mas que isto sim, cerca de 2500 anos. A bandeira judaica, aquela estrela de Davi de 6 pontas, não tremulou por 2500 anos, desde que foi levado da Babilônia. Agora, porque o Império Romano os venceu, e o Messias veio a eles, e eles o rejeitaram. E eles foram espalhados para os 4 cantos da terra. Mas você sabia que em 6 de maio de 1946, aquela bandeira voltou para Jerusalém outra vez? Você sabia que em 7 de maio de 1946, o anjo do Senhor apareceu para mim no dia seguinte, aqui em cima, e me enviou para todo mundo para trazer um reavivamento. E 6 de maio de 1946, Israel se torna uma nação, ou 48. Os árabes não queriam mais os judeus ali. Satanás queria os exterminar por completo. Mas é o povo de Deus. A maior potência da terra. Maior do que os Estados Unidos. A potência. Não em terra. Você pode ver que
Eles não são aquele povo orgulhoso como os americanos. Maior potência. E dali sairá 144 mil só. Porque os demais serão convertidos ao catolicismo. Eu postei as 70 semanas de Daniel na internet para vocês. O profeta disse, os demais vão ser convertidos ao catolicismo quando vão fazer aquele pacto com a Igreja Católica. Mas 2 profetas estarão ali na Palestina para condenar o sistema romano. Agora você pode ver o poder de Satanás dentro do sistema romano, que matarão Moisés e Elias. Mas eles estarão ali para trazer praga ao mundo gentil. E quando os judeus despertarem, romper esse pacto, porque os judeus sempre, quando Deus está na terra, eles rejeitam os profetas. Rejeitaram Elias, Jeremias, rejeitaram João Batista, Jesus, e vão rejeitar Moisés e Elias. Só 144 mil. Para completar o número dos seus irmãos que foram mortos por Hitler e Stalin na Segunda Guerra Mundial. Eles mataram mais de 6 milhões de judeus em câmara de gás. Por isso, quem abençoar Israel é abençoado. Ore por eles, porque é eles e nós que vamos estar no milênio. É eles e nós. Eles serão servos, vão servir a noiva. Mas eles estarão ali. Porque ali estará o trono de Davi. O anjo do Senhor apareceu para mim, diz o profeta, e disse, vai. No dia seguinte, aqui em cima, e me enviou para todo mundo para trazer um reavivamento. Era hora. O judeu já estava na sua pátria. Sua bandeira já estava hasteada. Já tinha sua moeda. E tem a sua moeda. E o mundo odeia. E se você olha no mapa mundi, quase nem aparece. É um tipo da noiva. Se olha entre o mapa mundi denominacional, não aparece. Ela não aparece. As grandes igrejas aparecem. Os grandes ministérios aparecem, mas ela não. Você está dizendo que é você? Eu sou parte. Porque eu não apareço. Você também não aparece. E nós queremos ser grande. A gente quer ser grande. Tem muita coisa em nós que tem que morrer. Como diz São Paulo, eu mortifico essa carne. Meus pensamentos. Grande é Deus. É o Senhor Jesus Cristo. Você é homem. Você é um ser humano. Um pouco de pó, um verme. Olha para suas mãos. Verme adormecido. Morre, 72 horas eles ressuscitam. É o que disse Jó. Que é o homem para que dele te lembre? E o filho do homem para que eu visite? Na própria manhã seguinte, quando aquela bandeira foi levantada em Jerusalém, assim que o sol se pôs naquela tarde, o anjo do Senhor apareceu aqui nos Estados Unidos ao mesmo tempo. Aquele anjo que parou a guerra, aquele anjo que estava no sol, ele apareceu aqui.
quando vides a figueira e o restante das árvores produzindo. Agora a mensagem do sétimo anjo. Agora vamos à mensagem de 64. Reconhecendo o seu dia e sua mensagem. E vamos ver se finalizamos aqui. Agora a mensagem do sétimo anjo. É para abrir os mistérios dos selos. Chamando os trabalhadores gentios da 10ª hora para receberem o mesmo pagamento que os trabalhadores da primeira hora receberam. Paulo vai receber o mesmo pagamento que você vai receber. Os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Só que essa última era levanta primeiro na ressurreição. Vê, agora, Jesus ensinou isso. Ele disse que havia algumas pessoas que saíram para a colheita. Elas foram contratadas. E quando elas foram de manhã cedo, elas receberam 1 hora, 1 centavo por dia. Então, no meio-dia, alguém mais veio e foi trabalhar. Então, na 10ª hora, aquela é a última hora do dia. Alguém entrou e recebeu a mesma remuneração que os da primeira hora do dia receberam, última hora. Isso é tão perfeito como os mensageiros da primeira hora com a palavra, com o evangelho, com a verdade. Eles entraram no dia de Pentecoste. Depois houve uma era negra que os impediu. Então, na metade do dia, Lutero, Wesley, eles entraram. E daí deve haver uma mensagem do entardecer. E receber a mesma coisa que eles receberam no princípio. A mensagem do entardecer é para restaurar, trazer de volta a mesma coisa outra vez, para 40. Lembre da visão da semana passada, quando a noiva veio, a pré-estreia dela. Lá veio uma pequena noiva, amável na visão. E eu, não pensando sobre aquilo, apenas sentado lá, olhando do lado de fora, e lá vem a noiva. Eu ouvi uma voz do meu lado e disse: eis aí uma pré-estreia da noiva. E ela veio por ali, e eu a observei como ela estava, muito amável, linda, jovem. Ela estava caminhando na cadência tanto quanto ela podia. Não uma marcha, apenas no toque de uma mulher, como elas andam de modo gracioso, como uma dama. Essa é a maneira que ela estava andando, vindo pela minha esquerda neste lado, e ela desapareceu de minha vista. Então, ele me virou para o lado direito e ele me mostrou cada igreja à medida que elas vinham das eras. Oh, quão vulgar! E a última foi a era da igreja desse último dia, a qual era conduzida por uma feiticeira, a igreja americana. E ela tem espalhado o seu veneno, a sua doutrina, a sua feitiçaria para o mundo todo. Desde as trindade, dualidade, unicidade, ela tem espalhado. Mas aquela noivinha que desapareceu, ela aparece em Apocalipse 10, 8 a 11. Ela aparece naquela voz no ano 2000. O Cordeiro saiu do trono. Não há mais sangue no propiciatório. Você pode ver que a igreja não estava acostumada com essa voz. Disseram: quebra esse CD, não escuta este homem. Naquele tempo, os CDs da voz de Deus, as fitas, ficaram paradas no Porto de Santos, não entraram. E a mensagem veio entrando. Essa noivinha começou a aparecer. Ele não é mais cordeiro, ele é leão. Através dessa voz, ele subiu com um novo nome.
Gente, nós tínhamos as mensagens tudo nas mãos, estava tudo escrito, mas a gente não achou. Nós estávamos cegos. Os pregadores nos cegaram. Os encontros nos cegou. Os grupos de ministros nos cegaram. É coisa linda. Discussões, ficamos cegos. E a noiva aparece. Essa voz. Elias, quando o terremoto passou, o fogo passou, o vento passou, Elias ouviu a voz. Tão baixa, que precisa de sétimo selo, que precisa de silêncio para poder ouvir essa voz. Não deixe de ouvir essa voz, porque é a voz da esposa. Hoje você não ouve a voz do esposo, você ouve a voz da esposa. Deus te abençoe.